Fala aí, tudo bem? Aqui é o Murilo, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Hoje que eu vou mostrar para você 7 fatos estranhos, até por que não dizer bizarros também, que aconteceram no Antigo Testamento. Coisas que ocorreram naquela época e que hoje seriam inimagináveis, né? Com a nossa cultura, nossa sociedade de hoje, não daria nem para imaginar algo assim acontecendo. Vou mostrar tudo isso para você e, claro, mostrar também o porquê que ocorreram esses fatos, essas coisas que estão descritas no Antigo Testamento. E se você é novo por aqui no canal ou nova, aproveita e se inscreve aqui, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para não perder as nossas novidades, vai ter muito vídeo legal aqui, claro, já chega deixando o seu like aí também para dar aquela força, aquela moral aqui pra gente, hein? Tamo junto! Antes de mais nada, é importante esclarecer que esses fatos que eu vou mostrar agora para você aconteceram aproximadamente entre os anos de 1800 a 500 antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando aí dos primeiros descendentes da tribo de Israel. Então, logicamente que é preciso ter clareza, de como as coisas eram naquela época. Um pensamento totalmente diferente, existia todo um contexto social e religioso que precisa, claro, ser levado em consideração e não analisar com o olhar que nós temos hoje, porque senão realmente não faz muito sentido. Então, dito isso, vamos agora a estes 7 fatos estranhos ou bizarros que ocorreram no Antigo Testamento. Fato número 1 do Antigo Testamento, o dote estranho de Davi. Essa passagem que eu vou te contar agora está no livro de Samuel. Davi, que até então não era rei, queria a mão da filha do então rei Saul em casamento e disse que ofereceria qualquer coisa pela mão da bela donzela. Então Saul disse que para ele ser aceito como genro, ele deveria recolher, entregar ao rei 100 prepúcios de filisteus, que eram os inimigos da época. E olha, abrindo um parênteses aqui, tá? Se você por acaso não sabe o que é um prepúcio, dá um Google aí, tá? Que é melhor eu nem explicar nesse vídeo aqui, tá bom? Só que acontece o seguinte, o plano do rei Saul era de que Davi fosse morto ao tentar fazer isso, ao tentar recolher esses prepúcios, matar os filisteus e recolher os prepúcios. Só que o que aconteceu foi que Davi foi lá com seus homens e conseguiu não 100, mas 200 prepúcios para entregar ao rei e sim, conseguiu se casar com a filha do rei. E aí você pode pensar, meu Deus, que prova de amor mais esquisita, que dote mais esquisito foi esse, olhando para o contexto da época, os judeus consideravam que um homem que não era circuncidado, ele era considerado impuro. E os filisteus, eles não tinham esse costume. Então essa maluquice de levar os prepúcios dos filisteus era para provar realmente quantos que ele havia matado. Fato estranho número 2, a quantidade de mulheres dos reis. Naquela época, os reis podiam ter muitas mulheres, esposas, e tinham mesmo, eles aproveitavam disso, tinham não só esposas, como também concubinas, que eram uma espécie de amante, ou mulher que vivia ali em uma união com o rei, e aí todo mundo sabia, não tinha nada escondido, era tudo certo, o rei podia fazer isso mesmo. Mas nenhum rei em toda a história bíblica teve tantas mulheres quanto o rei Salomão. O livro dos reis, que conta a sua história, afirma que Salomão teve nada menos que 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, ele teve ali durante a sua vida pelo menos 1000 mulheres. E por que isso acontecia? Era tanta safadeza assim, haja fôlego? Não, mas na verdade se tratava muito mais de uma estratégia política. Naquela época, o casamento era uma das principais alianças que você poderia formar com uma família, um outro reino. Significava, de fato, a oficialização de uma união das mais fortes que poderiam ser feitas e Salomão se utilizava disso para expandir cada vez mais o seu reino. Foi isso, inclusive, um dos motivos pelos quais Salomão foi tão rico, expandiu tanto o seu reino, é um dos homens mais ricos de toda a história, o mais rico de toda a história bíblica. Tudo bem que essa coisa de ter muitas mulheres acabou não dando muito certo para o rei Salomão no final da sua vida, mas isso é uma outra história que inclusive eu conto nesse vídeo aqui.
ou aqui, tá? É só clicar no link que você vai gostar bastante. O fato número 3 do Antigo Testamento é a dificuldade em ser mulher naquele tempo. Pois é, as mulheres, elas tinham uma vida difícil realmente, né? Elas não tinham muita voz política, muita voz ativa, eram subjugadas muitas vezes, então era realmente muito complicado. Algumas histórias da Bíblia sobre o tratamento dado às mulheres são realmente um pouco perturbadoras, mas nenhuma é tão horripilante quanto uma que está relatada no livro dos Juízes, capítulo 19. Resumindo a história aqui para você, aconteceu o seguinte: um homem e sua amante estavam lá vagando pelas ruas até que um indivíduo aceitou acolher eles como hóspedes. Só que aí um grupo de homens viu aquilo, sabia que o homem estava hospedado lá e foram até a porta desse indivíduo para cobrar ele, para fazer com que ele entregasse o homem para eles terem relações sexuais com esse homem. E o dono da casa se recusou a fazer isso, porém, para agradar os homens que estavam lá batendo a porta, ele ofereceu a sua filha, sua própria filha, virgem, no lugar do homem. Bom, e aí os homens aceitaram, né, essa proposta, e se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, a moça, né, foi tão violentada que acabou até morrendo. Ela morreu na porta da casa. E olha, a história ainda não acaba aí, viu? Tem mais. Depois que ela foi encontrada morta lá pelo próprio noivo, o noivo resolveu dividir o corpo dela, né, em 12 partes e enviou para as tribos de Israel. Horripilante. Essa talvez é uma das histórias mais difíceis até de digerir, de entender, né, do Antigo Testamento, do porquê que isso aconteceu, porquê que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. E uma das explicações de pesquisadores, estudiosos, é de que essa foi uma passagem forte realmente para mostrar o nível de depravação moral de Israel nesta época. Israel que estava com muitos corações maus e depravados e acabavam ocorrendo coisas como essa. Fato estranho número 4, homens que rasgavam as suas roupas. A Bíblia narra várias situações no Antigo Testamento em que os homens rasgavam as suas roupas em determinadas situações. Isso acontecia geralmente quando os judeus queriam demonstrar sentimentos fortes, né? Como a raiva, a angústia, o desespero, mesmo a tristeza, luto. Então, para demonstrar isso de uma forma realmente contundente e forte, eles rasgavam as próprias vestes. Em algumas passagens também, além de rasgar as roupas, eles também colocavam terra sobre a cabeça ou deixavam, né, de arrumar o cabelo, choravam alto, né, tudo isso para ter essa demonstração pública de desagrado com alguma situação. Então era basicamente uma demonstração, uma cultura, né, da época, uma demonstração pública de um sentimento forte como esse e também considerada uma humilhação a Deus. Fato estranho número 5, a jumenta falante. Tem uma passagem também, no mínimo curiosa, do Antigo Testamento em que um animal simplesmente começou a falar com o seu dono, e nesse caso era uma jumenta. Até separei aqui essa passagem que está no livro dos Números, capítulo 22. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: "O que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo." Bom, Balaão era um profeta conhecido naquela época. E ele estava fazendo uma viagem justamente para amaldiçoar o povo de Israel a pedido do rei. Porém, um anjo apareceu no caminho com uma espada e a jumenta conseguiu ver esse anjo, né? E por isso que ela desviou do caminho. Então Deus abriu os olhos do profeta e ele conseguiu também ter essa visão, conseguiu ver o anjo e aí entendeu tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Balaão se deu conta de que a jumenta, coitada, só estava tentando realmente salvar a vida dele, né? Porque viu lá o anjo com a espada, se assustou. Então, depois disso, o anjo até conversou com o profeta, que acabou desistindo de amaldiçoar
Israel. Não só ele não amaldiçoou, como também ele abençoou e foi abençoado pelo povo. Fato estranho número 6, o incesto. Em Gênesis capítulo 19, Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, um capítulo aí que é muito conhecido, né, de toda a história, mesmo quem não é cristão, às vezes conhece essa história de Sodoma e Gomorra. E o que acontece é que Ló, sobrinho de Abraão, ele conseguiu fugir com a esposa e as suas 2 filhas. No caminho, a esposa acabou olhando para trás, né? Mesmo tendo sido advertida para não olhar para trás, ela olhou e acabou virando uma estátua de sal. Então ficaram somente o pai e as 2 filhas. E depois de fugir, eles acabaram se refugiando em uma caverna durante alguns dias. E aí o que aconteceu? As 2 filhas resolveram embebedar o pai com bastante vinho. Tá? Embebedaram ele para quê? Para ter relações com ele. Tá? E tiveram realmente essas relações e pior, dessas relações nasceram 2 filhos, um filho de cada uma. E por que elas fizeram isso, né? Por que isso aconteceu? A Bíblia narra aqui, basicamente, elas pensaram que não havia mais pessoas na terra, né? Imagina o desespero, ver aquelas cidades sendo destruídas, apenas eles conseguiram escapar e elas pensaram que eram as únicas pessoas junto com o pai na terra, então foi basicamente uma tentativa desesperada de perpetuar a espécie. E o fato estranho número 7, a vingança do careca. Outra passagem bastante curiosa do Antigo Testamento está no livro dos Reis. Ela conta a história de Eliseu, um homem bastante sábio, mas que sofria com o problema da calvície. Ele era careca. Um belo dia ele estava numa longa caminhada para chegar até outra cidade, até que foi atacado, digamos assim, por um grupo de crianças, de jovens que estavam ali zombando dele por conta da sua careca, importunando ele por conta disso. Eliseu então lançou maldições sobre aquelas pessoas, aqueles jovens, e imediatamente 2 ursas surgiram da floresta e mataram nada menos que 42 crianças. Complicado, hein? Logicamente, é preciso analisar o contexto histórico e socio-religioso de Israel e também da cidade de Betel, que é para onde Eliseu estava indo, para compreender melhor essa história, o porquê que isso ocorreu. Possivelmente esses jovens teriam também zombado do ministério de Eliseu, que era considerado um profeta. Então não se trata somente da careca, né? Tem aí algum contexto a mais que pode ser explicado por que ele amaldiçoou e que todas essas pessoas acabaram morrendo. Ufa, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessas curiosidades. Aproveita, não se esquece de se inscrever aqui no canal, vai ter muito vídeo legal, muita novidade, tenho certeza que você vai gostar bastante. Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos, com certeza vão gostar bastante. Um grande abraço para você, Deus abençoe e até a próxima.